Imagine se você tivesse um nome e o significado do seu nome fosse desgraça. Já pensou você andando na rua e a pessoa falando: ó, desgraça ali, lá vai a desgraça, lá vem a desgraça. E você sabia, aliás, você sabe que o significado do seu nome é desgraça. Imagina que tipo de pessoa você poderia ser. Uma pessoa depressiva, uma pessoa com dor, com sofrimento. Eu quero falar de uma pessoa na Bíblia. Ele só aparece em 2 versículos. Por favor, coloca primeiro Crônicas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6. Pelo que vocês notaram até agora, só estamos vendo o quê? Nomes. E o livro de Crônicas, ele fala de genealogia. Mas tem um capítulo e um versículo que chama a atenção. Vamos lá no 1 Crônicas 4, capítulo 4, versículo 9. Então, chegando mais ou menos, passando uns 500 nomes nessa genealogia, aparece quem? Jabes. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Até aí. O que acontece? Jabes, o significado do nome dele era dor, sofrimento. E ele era uma pessoa rejeitada. Na minha Bíblia, a tradução é diferente. E lá diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. A palavra abençoar em hebraico significa conceder favor, bondade. Ou seja, ele falou: Senhor, derrame sobre mim a sua bondade. Eu quero falar 4 tipos de bênção. Primeiro, a bênção comum. Mateus 5,45. Vai ser diferente, hein? Mas vamos por aqui. Para que vós torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, esse tipo de bênção, ela é uma bênção comum, tanto para aqueles que têm Jesus, como para aqueles que não têm Jesus. A segunda bênção é a bênção por conduta. Deuteronômio 7, 12 e 13. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e Ele te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho,
e o teu azeite, e as crias das tuas vacas, e as tuas ovelhas na terra, que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Então aqui ele está falando, guardares e cumprires. Cumprir vem o quê? De conduta. Então o que acontece? Quando se falam em bênção, a primeira coisa que as pessoas pensam, elas pensam em bênção material, em carro, casa, dinheiro, aumento de salário. Mas não pensam, elas não pedem a bênção que Jabes pediu. Ele pediu, Senhor, que o Senhor me abençoe. Quando ele pediu essa bênção, a bênção que ele queria sobre a vida dele é para que ele seja abençoado e através da bênção dele seja glorificado o nome de Deus. Eu tive um exemplo essa semana, eu falei, Senhor, me abençoe igual o Senhor abençoou Jabes. E tinha uma pessoa que ela estava necessitando de uma cama. Aí eu entrei no WhatsApp e pedi lá na missão. O pastor falou, passa aqui que tem uma cama. Então eu pude abençoar aquela pessoa através da missão e o nome de Jesus Cristo foi glorificado. Porque se você pegar uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento, de um casamento, foi botado para fora de casa, imagina como que está o lado psicológico dessa pessoa. Então eu tive o prazer de conceder essa bênção e o nome de Jesus Cristo foi glorificado, porque nessas horas as pessoas precisam ver o mover de Deus sobre a vida delas. Mas infelizmente, como nós somos materialistas, nós pedimos bênçãos financeiras, bênçãos materiais, mas a gente não se preocupa com as bênçãos que o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus seja glorificado, e isso é o mais importante. Vamos para outra bênção. Bênção de conversão. Efésios 1, 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestial em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, ele, assim como nos escolheu eles antes da fundação, então Jesus Cristo já tinha te escolhido. Ele sabia que você ia fazer parte do plano dele. Então essa bênção sobre a sua vida é pela conversão. Amém? Esse negócio de óculos de longe, de perto, vou te falar, viu? Bênção da compensação. Lucas 14, 12 ao 14. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos. Vocês, antes de terminar, vocês já prestaram atenção que Deus, ele coloca a gente numa bica de sinuca? A gente quer sempre o lado bonitinho das coisas, né? E Deus, ele quer mostrar para a gente que não é o lado bonitinho das coisas, é o outro lado, o lado que todo mundo despreza, menospreza, aliás, que é o que? Aqui, ó. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem seus vizinhos ricos. Tudo que a gente não faz, né? Para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejam recompensados. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Alguém tem feito isso? E serás bem-aventurado. Vocês já analisaram que Deus, ele tem bênção sobre a nossa vida. A bênção dele está ali, ó, pronto para te dar. Mas você não quer ser abençoado, sabe por quê? Porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, e é o lado oposto. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te.
A tua recompensa, porém, tu a receberá na ressurreição dos justos. E o problema todo, sabe qual que é? É que a gente se preocupa demais com a nossa vida aqui. A gente não se preocupa com a outra vida, né? Com Jesus Cristo lá nos céus. A última bênção, bênção da compaixão. 1 Crônicas 4:10. Essa daqui é a bênção da compaixão. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Então Deus concedeu o pedido dele, sabe por quê? Porque o Deus viu a naturalidade com que Jabes fez essa oração. Sabe, às vezes, muitas das vezes nós pensamos que temos que passar ali: Senhor, abençoa, abençoa, vai trabalhando. Deus não quer saber de vãs repetições. Ele já sabe o que nós vamos pedir, mas Ele quer ouvir o que da nossa boca. Mas não são vãs repetições. Não é por tempo de oração que a gente vai ser abençoado, mas pela sinceridade do nosso coração. Aí ele está falando do que? De alargar as fronteiras. Senhor, que as minhas fronteiras elas sejam alargadas. Ter as fronteiras alargadas nos leva a, primeiro, compreender a vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente viveremos a vontade de Deus se as conhecermos. E qual que é a boa vontade de Deus? Segundo, praticar a vontade de Deus. Mateus 7. Mateus 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então o que adianta a gente só ser ouvinte da palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus? E a palavra de Deus nós temos que praticá-la todos os dias de nossas vidas, para que possamos fazer a diferença e para que Deus, o nome de Deus seja glorificado sobre a nossa vida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Deus, Ele está pedindo para que nós pratiquemos a palavra dEle. E outra pergunta: aonde é que está alicerçada a sua casa? Na rocha ou na areia? Muitas das vezes, quando a gente passa por algum tipo de dificuldade, a primeira coisa é a gente julgar a Deus. Será que Deus esqueceu de mim? Ou uma provação, uma tentação. Aí nós colocamos Deus na parede. O que aconteceu? Que o Senhor não me ouve? O que o Senhor não abençoa? O Senhor não me atende? Mas aquele negócio é uma coisa... eu vou falar por mim, não posso falar pelos outros, mas geralmente a gente busca mais a Deus nas horas das nossas aflições, porque na hora da bonança, na hora boa, a gente agradece, mas não
não é com a mesma pegada, a pegada é diferente, porque na hora da aflição, o negócio começa a pegar, aí você fala, meu Senhor, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, mas tem um problema muito grande, porque a gente quer que Deus resolva as coisas rápido, delivery, self-service ali, ó, não é assim não, o negócio é mais estreito, a intimidade com Deus é mais estreita, Ele está sempre ao nosso lado, mas a gente esquece de falar com Ele. Ele quer ouvir o sussurro. Ele quer ouvir você clamar por Ele. Mas a gente esquece. Terceiro, desfrutar da vontade de Deus. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui Deus ele está falando o quê? Que a gente vai desfrutar de todas estas coisas. Pife, quais são todas essas coisas? Se você for numa igreja que prega bastante prosperidade, ele vai falar que Deus tem um carro para você, tem um apartamento para você, tem tudo para você. Receba na sua vida, e você vai lá, compra o carro, vem com um carnê de 100 parcelas lá, você fala que foi Deus. Mas se nós voltarmos no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo do que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então no 33 ele fecha: buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor não vai te deixar passar fome, não vai te deixar passar necessidade, porque é promessa dele. Quarto lugar, ampliar a comunhão com Deus. João 6, 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Reconheça que Deus, Ele é santo na sua vida. Ele quer ouvir você falar, Ele quer uma intimidade com você. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo que vai cessar tudo. E esse tempo está próximo. Que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Essa é a última parte do versículo 10 de 2 Crônicas. Então, eu vou falar aqui de quatro áreas distintas que precisamos da proteção de Deus. Primeira área, nosso espírito. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos, temos que se preocupar com o nosso espírito, pois nós somos templo do Espírito Santo. E para que isso aconteça, para que possamos estar fortalecendo o nosso espírito, jejum e oração. Segunda área, nossa mente. 2 Coríntios
4,16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Confirmação que nós continuamos o que? Sendo templo do Espírito Santo. A gente pode se corromper externamente, mas internamente não deixe o diabo ficar soprando sobre a sua vida. Peça que Deus te revista com a armadura, com os anjos ao redor e derredor te guardando na entrada e na saída, contra o sopro do inimigo. Terceiro, nossas palavras. Mateus 12:37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, meus irmãos, há poder em tuas palavras. Do mesmo jeito que você pode abençoar uma vida, você pode amaldiçoar. Por isso, tem um livro, acho que da Joyce Meyer, pense antes de abrir a boca, mesmo na hora da ira, morda a língua, porque você pode matar uma vida com as suas palavras. Então abençoa aquela pessoa. E no último, Deuteronômio 8:18, a sua parte financeira. Então, a primeira parte que nós temos que tomar cuidado é com o nosso espírito, a segunda, a nossa mente, a terceira, as nossas palavras, e o quarto, a parte financeira. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Lembre-se de uma coisa, irmãos: carro, apartamento, casa na praia, no rio, na beira do rio, Deus já capacitou você com o seu trabalho, com a sua inteligência, para você ter. É só correr atrás. Não adianta ficar pedindo esse tipo de bênção para Deus, porque Ele já te abençoou. Mas cabe a você saber como administrar o seu dinheiro, tá? Corra atrás das bênçãos espirituais, porque as financeiras e materiais vai correr atrás de vocês. Eu tenho um exemplo vivo, porque há 15 dias atrás, acho que 2 meses atrás, mais ou menos, eu inventei a história da geleia de pimenta. Não tinha rótulo, não tinha site, não tinha os valores nutricionais. Para você ter ideia, um site e-commerce, está aí o Johninho que conhece, está na faixa de R$ 1.500. Um irmão me abençoou com esse site. Um irmão que não é cristão, ele me abençoou com rótulo. O rótulo está entre 50 e R$ 200. A engenheira de alimento, ela me abençoou com os valores nutricionais, que cada valor nutricional, cada receita é entre 50 e R$ 200. Ela me fez por R$ 20. Então, é o que eu digo, as bênçãos, elas vão correr atrás de vocês. Amém? Corra atrás das bênçãos espirituais, para que através da sua vida, o nome do Senhor seja glorificado. Porque, como a Bíblia diz, vidas serão salvas através do nosso testemunho. Amém? E para finalizar, 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, só cabe a cada um de vocês saber se Deus te ama. Amém? Então, lembre-se, busque
as bênçãos espirituais. Eu vou falar uma coisa para vocês: Jesus ama vocês, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, pastor.